Boa noite, povo lindo. Agora já são 7 horas da noite. Eu estou vindo mais tarde esses dias por causa da minha reforma lá no fundo, né? Estamos trabalhando, eu estou trabalhando duro, porque as pessoas que vão me ajudar a fazer a reforma só vão estar aqui na sexta-feira, né? Sexta-feira da Paixão. Mas o meu trabalho já começou desde semana passada, né? O meu é mais longo, demora mais e vai demorar mais depois também. Que eles só vão fazer o grosso, o resto é eu que faço, como sempre. Quando eu estiver fazendo lá, depois, porque agora é só desmanchando, né, gente, que estava lá. Quando eu estiver refazendo, aí eu vou mostrar para vocês, tá? Vou fazer um vídeo mostrando. Mas eu estou aqui agora observando a festa lá em Israel. É uma semana de Pessah, né? Uma semana de Páscoa. E tá a festa, estão ouvindo? Eles estão dançando lá, gente. Estão dançando lá, tem muita gente lá agora. A Páscoa, o Pessar mesmo, vai ser na segunda-feira. Então, na verdade, nós deveríamos comemorar a morte de Jesus na segunda-feira e não na sexta. Ele morreu numa sexta, na data daquela época, mas como o calendário judaico é pela lua, é regido pelo ciclo lunar e não pelo ciclo solar, então sempre cai em dias diferentes, porque por isso que naquela Páscoa caiu numa sexta-feira, na preparação do grande Shabat, que os Shabats, a Páscoa seria na verdade no Shabat, mas começa como a Páscoa, como o dia lá em Israel começa um dia antes, né, às 6 horas da tarde, quando o sol se põe, começou outro dia. Então, quando isso acontece, né, como foi que aconteceu com Jesus? Por isso que eles tinham que tirar ele da cruz às 3 horas, porque quando dá 5, 6 horas da tarde, nessa época já está escurecendo. Então, por isso que eles tiveram que tirar ele da cruz logo depois que ele morreu, para poder sepultar, né? E os outros também, eles tiveram que matar os outros, porque eles não podiam ficar crucificados na Páscoa. Então, eles mataram os outros dois e Jesus já estava morto. Porque ele não podia ficar lá para o grande Shabat. Então eles foram jogados, né? Os outros foram jogados e Jesus foi sepultado. Por causa de José de Arimateia. Que na verdade, José de Arimateia tinha um certo parentesco com Zebedeu, o pai dos 12 discípulos de Jesus. Então ele conhecia Jesus, né? Ele, na verdade, era um discípulo que seguia Jesus escondido. Gente, tá meio babada a minha alergia, né? Que eu tenho, por causa da poeira que eu tô tomando. Então, tá difícil para mim. E vai ficar assim por mais uns dias, porque vai demorar bastante, né, para acabar. Eu vou mostrar para vocês, gente. Eu queria que eles mostrassem de novo, que eu tava mostrando até agora há pouco, o pessoal dançando. Eles não estão dançando, eles estão dançando um pouquinho para cá do muro. Então, era uma turma imensa, sabe, de homens dançando. E lá no muro mesmo, lá perto do muro, estão só rezando. É a cantoria deles, né? Eu vou abaixar aqui, gente, porque para não dar problema, né? Então vamos lá, nós estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Então nós estamos hoje no capítulo 43. E vamos lá, capítulo 43. Vocês lembram, né, que Jeremias, eles foram consultar o Senhor,
querendo saber que o Senhor queria que eles fizessem, né? Mas aí Jeremias percebeu que eles não queriam ficar na terra, eles queriam voltar para o Egito. Aí Jeremias falou: ó, vocês vão morrer tudo lá. Então vamos ver a continuação dessa saga de Jeremias com esse povo rebelde. Capítulo 43, versículo 1. Tendo Jeremias acabado de anunciar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, aquelas palavras com as quais o Senhor seu Deus o havia enviado, disseram Azarias, filho de Rosaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens arrogantes, já disse o nome deles, homens arrogantes. A Jeremias. Disseram a Jeremias: tu dizes mentiras. Gente, como é que pode, meu Deus do céu, tudo o que Jeremias falou antes aconteceu, como é que eles agora dizem que Jeremias estava falando mentira? O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Jeremias sabia que isso ia acontecer. Mas ele tinha que falar o que o Senhor estava mandando. Mas Baruque, filho de Nerias, incita-te contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, para eles nos matarem e nos transportarem para a Babilônia. Olha aqui. O Senhor disse que quem fosse para a Babilônia se salvaria, e quem fosse para o Egito morreria. Eles viram isso acontecer? Eles viram que quando o Egito veio, ele voltou de novo, porque ele ficou com medo. Ai, meu Deus. Humanidade é assim. Versículo 4. Não obedeceu Joanã, filho de Careá, nem nenhum de todos os oficiais dos exércitos, nem todo o povo, a voz do Senhor, para ficarem na terra de Judá. Antes, Joanã, filho de Careá, e todos os oficiais do exército tomaram a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações, para onde haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Homens, mulheres e crianças, bem como as filhas do rei, porque não levaram as filhas do rei, levaram só os filhos, né? Mataram os filhos tudo, né? E a todos que deixaram Nebuzaradão, comandante da guarda imperial, com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e também a Jeremias, o profeta, e a Baruque, filho de Nerias. Entraram na terra do Egito em desobediência à voz do Senhor e vieram a Téfnes. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnes. Toma pedras grandes e esconde-as com barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó em Táfnes, à vista dos judeus. Ai, o Senhor não dá trégua para Jeremias, né? Versículo 9. Toma grandes pedras e esconde-as com barro no pavimento que está à entrada da casa de Faraó em Táfnes, à vista dos judeus. Como é que ele ia pegar pedras grandes, gente? Jeremias era velho. E dize-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: mandarei chamar a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele estenderá a sua tenda real sobre elas. Virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte, quem é para o exílio, quem é para a espada. Lançará fogo à casa dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e ornar-se-á da terra do Egito, como veste o pastor com a sua roupa, e sairá dali em paz. Quebrará as colunas de Bet-Shemesh, que está na terra do Egito, e as casas dos deuses do Egito queimará a fogo.
Gente, vocês viram o resultado? Vocês viram o resultado? O que eu posso falar disso? Aqui acabou o 43, mas o 44 é muito longo, então nós vamos deixar para depois. O que nós podemos falar disso? O Senhor disse que judeu tem uma cerviz difícil, né? São de dura cerviz, mas nós também somos de dura cerviz. Porque nós temos tudo isso na nossa frente e nós ainda continuamos gateando na vida espiritual. Eu tiro por mim. Por mim. É um caminho difícil esse aprendizado da obediência. É um caminho doloroso esse aprendizado da obediência. Mas é o que o profeta Jeremias e o exemplo de Israel está nos ensinando hoje, 2.600 anos depois, gente. O profeta Jeremias está nos ensinando que o caminho da obediência é o caminho da salvação, é o caminho da longa vida. Desobedecer aquilo que está escrito aqui é chamar a morte, é chamar a destruição. Mas como ensinar e como viver isso e como passar essa informação para pessoas que não querem ouvir? É deixá-las na mão do Eterno. É dizer como Jeremias. É viver como Jeremias viveu. Hoje eu sigo um homem muito louco lá de Jerusalém. Ele parece o profeta Elias. Aquele cabelo, a barba, tudo. É profeta Elias purinho. E ele é louco como o profeta Elias era. E o nome dele é Eli Israel. O nome dele é Eli Israel. E o Senhor o usa dessa forma. E ele estava dizendo hoje que ele teve uma experiência essa semana que o povo olhava para ele estava amaldiçoando ele porque o Senhor mandou ele carregar alguma coisa, ou andar de alguma forma e falar algumas palavras no caminho que ele estava fazendo. Então, ele estava fazendo isso como um ato profético para abençoar os soldados, né, e para tentar trazer a paz. O Senhor mandou ele fazer isso para fazer um fechamento daquilo que está acontecendo em Gaza e também lá no Líbano, né, no norte de Israel, que também o pessoal também está atacando por lá, né? E o Senhor mandou ele fazer esse ato profético, mas o povo estava cuspindo nele. Ele é judeu, gente, judeu. Ele tem uma propriedade, uma fazenda muito grande lá, e ele leva as pessoas, judeus que querem voltar para Israel, ele ajuda com documentação e tudo. Ele é uma pessoa assim, ele não é qualquer um. Mas como ele é um profeta, ele está sendo injuriado, ele está sendo zombado. Porque as pessoas não querem saber da realidade, do que é que o Senhor está fazendo e falando e dizendo. Há pecado em Israel, há pecado na igreja, há pecado. E as pessoas não querem ouvir. Eu tenho experiências dessa na minha própria família. Não querem saber. Não querem. E você não tem como obrigar.
A única coisa que a gente pede é aquilo que foi falado nos profetas, que o Senhor mude o coração, é a minha oração todos os dias, Senhor, muda o coração deles, converta o coração deles a Ti, chama-os de uma forma que eles não têm como ignorar a chamada. O Senhor faz isso. Quantas pessoas, né, passam por quase morte, experiências de quase morte e se voltam para o Senhor depois dessas experiências. Então, tem como o Senhor mover o coração do homem na direção do Senhor. Porque está chegando um tempo em que a secularização é tão grande, o secular é tão forte, que as pessoas estão completamente cegas. E o Senhor disse que no fim dos dias, Ele mudaria o coração do homem. Então, a minha oração e a nossa oração tem que ser essa: Senhor, muda o coração. Muda o coração dos nossos filhos, muda o coração dos nossos netos, muda o coração dos nossos amigos. Senhor, muda o coração do mundo. Estamos chegando na Páscoa, gente. A Páscoa cristã vai ser sexta-feira, sábado e domingo. A Páscoa judaica vai ser na segunda-feira, vai ser sábado, domingo e segunda. Já estão lá, né, estão lá já celebrando, né, uma semana inteira. Começou na segunda-feira passada e termina na segunda-feira. São 8 dias de celebração da Páscoa, em que tudo não tem coisa levedada, eles não comem nada levedado é, com fermento, né? Todo fermento é tirado. Sabe qual que é o significado disso? Porque o fermento faz crescer. Crescer o pecado, crescer a angústia, crescer o sofrimento. E a abstinência disso significa: eu vou ficar pequenininho diante do Senhor, porque Ele que é grande, eu não sou grande. Ele é o grande. Então, eu quero que eu me diminua e não cresça, entendeu? Ai. Então, o significado de não usar Páscoa, não usar fermento, é para que eu diminua e não cresça, que o Senhor cresça mais do que eu. Eu não quero usar fermento na minha vida hoje, agora, nesse momento. É isso que significa não comer nada levedado. Vamos nos tornar pequenos, que Ele cresça e que eu diminua. Como disse João Batista, convém que Ele cresça e que eu diminua. Ai, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de nós. Então vamos continuar orando, buscando o Senhor, pedir a misericórdia dEle, para que nós não façamos como o povo da época de Jeremias fez. Eles consultaram o Senhor, eles prometeram que o que o Senhor falar, nós vamos fazer, não foi? E eles fizeram completamente o oposto, ainda levaram e constrangeram o coitado de Jeremias para ir junto. Porque falava: não vou deixar você aqui com o Baruque não, porque vocês dois vão continuar fazendo besteira aqui. Então levaram os dois, se nós vamos morrer, você também vai morrer com a gente lá no Egito. Foi isso que eles falaram para Jeremias. Ah, nós vamos morrer? Então você também vai. E ele morreu no Egito. Ele morreu no Egito. Quando Nabucodonosor desceu. Mas vamos ver isso depois, né, gente? Agora ainda tem um bom caminho aqui pela frente. Ainda temos uns 10 capítulos pela frente. E nós vamos saber a história disso depois.
Esse povo, por exemplo, o tal do, como que era o nome dele? Aquele que chegou lá e matou, não, como que era o nome dele? Ismael, né? O tal do Ismael lá, que foi lá e matou. Então, aquele homem, ele estava entre os moabitas. E tem uma profecia, tem uma palavra com relação aos moabitas e aos edomitas, que quando Nabucodonosor veio e destruiu, e o povo que escapou, eles esperavam as pessoas nas montanhas em volta para matá-los também. E foi o que esse Ismael fez, né? Com aqueles 80 homens que estavam vindo. Então tem uma profecia que foi falada, não lembro por causa dos profetas que nós estudamos, que ele disse que Deus iria cobrar o sangue dos inocentes que foram mortos por eles, por Moabe e por Edom. Eles não tiveram compaixão dos primos deles, que estavam fugindo, tentando escapar da guerra. Quando eles saíam, tentando escapar, os moabitas e os edomitas, que ainda tinham ficado na terra, né? Iam lá e matavam eles. Primos, né? Descendência de Jacó. Descendência de Jacó, não, descendência de Ló. Sobrinho de Abraão. Tudo da família. E esse Ismael, eu acho que é Ismael o nome dele, não. Não é o nome dele, que eu falei agora há pouco. É Ismael mesmo, né? Ismael. Foi lá e matou todo mundo. Trabalhando para os edomitas e moabitas. Ai. Então vamos lá, gente. Vamos continuar na oração. E pedindo que nessa Páscoa o sacrifício de Jesus tenha valido a pena nas nossas vidas. Se não estiver valendo a pena na vida de outras pessoas, não nos importa agora, nesse momento. Né? Sejamos como Maria e como aquela mulher que ungiu os pés de Jesus antes da morte dele. Molhou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Que as nossas lágrimas dessa Páscoa sejam lágrimas de súplica. Porque a Páscoa é uma comemoração da libertação da escravidão do Egito. Que nós possamos comemorar a nossa libertação da escravidão que nos prende hoje. Porque nós somos escravos também. Somos escravos dessa geração. Escravos do telefone, escravos da internet, somos escravos da moda, somos escravos da religião. Né? Escravos da religião, escravos de dogmas. E Jesus veio para nos libertar dessa escravidão de dogmas. Quando os fariseus e os saduceus chegavam a Jesus e diziam: os seus discípulos não jejuam, os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. E o que Jesus falou? O que prejudica o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Jesus estava tentando ensinar uma outra realidade para eles. Mas eles não quiseram aprender, como esse povo aqui de Jeremias não quis ouvir. Aquele povo também não queria ouvir. Quando Jesus curou no sábado, ele estava tentando ensinar para eles que fazer o bem no sábado era possível e era grandioso diante de Deus, diante do Eterno. Mas eles não quiseram ouvir, porque eles queriam matar Jesus.
Essa era a intenção deles, porque Jesus estava trazendo uma nova revelação e eles não queriam nada de nova revelação, eles queriam as revelações que eles tinham. Não era nem o que Moisés tinha falado, era o que eles tinham. Depois da Babilônia, eles fizeram uma série de leis, colocaram uma série de leis para serem seguidas, porque eles achavam que o que tinha feito tudo aquilo acontecer era porque não lavava a mão, porque, sabe, são coisas externas. Mas a verdade não era entre eles, que eles eram mentirosos, eram adúlteros, faziam as coisas por trás. Como Jesus dizia, eles eram sepulcros caiados, por fora muito bonito, faziam aquelas orações lindas nas praças, mas eles cometiam erros entre eles mesmos, com os mais pobres, eles não honravam os mais pobres, eles não ajudavam as viúvas, cobravam imposto muito caro. Quando a pessoa queria oferecer um sacrifício, eles cobravam o dobro, 3 vezes mais. E eles achavam que isso estava certo. Mas curar uma pessoa no sábado estava errado. Então nós, às vezes, somos escravos da religião, como eles eram escravos daquelas doutrinas que eles criaram. Porque as doutrinas que existem na igreja hoje não foi Jesus que deixou, não. Jesus não deixou nada daquilo. Foram eles que foram criando. À medida que a igreja foi crescendo, crescendo, eles foram criando leis, botando regulamentos. E nós, às vezes, somos escravos desses regulamentos. Ai, Jesus, tem misericórdia de nós. Então vamos pensar nessa escravidão que nós vivemos e pedir ao Senhor que nos liberte dela. Passe o sangue do Cordeiro. E aquilo que Ele disser para você, você faz. Porque o profeta Isaías diz que nos últimos dias nós não seríamos ensinados por ninguém. O Espírito Santo que nos daria. Lembra que nós estudamos isso? Pois é. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Dê uma boa tarde ou uma boa noite aí no Brasil. Tchau, tchau.